Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, porque o Senhor veio a nós, Senhor, e nos salvou. Muito obrigado, Senhor. Onde estaríamos nós sem a Tua bondade, manifestada ali na cruz, em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, pedimos nesse momento, pela Tua palavra, Senhor, permita-nos não escurecer os Teus caminhos, Senhor. Também peço que o Senhor abra os nossos ouvidos, nos dê sensibilidade para ouvir a Tua voz, Senhor. Nos dê disposição no coração para obedecer o Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Amém. Irmãos, dando seguimento àquilo que a gente começou a falar semana passada, espero que a gente consiga terminar hoje. E eu vou dizer para os irmãos uma coisa. Como que essas palavras, elas impressionaram a mim. Como que são palavras de gerar temor, não porque a gente quer andar assombrando ninguém, não. É porque é a vida de Deus, não é qualquer coisa. Irmãos, é como se, para a gente entender de uma forma bem simples, como uma criança. É como que na morte de Jesus, nesse passo de salvação, Ele plantasse em nós a divina semente, a semente celestial. Só que tem um segredo. Essa planta celestial, ela só desenvolve, ela só cresce com nutrientes celestiais. Entendeu? Vamos de novo. É como se fosse plantada em nós uma semente. E essa semente só desenvolve, só cresce com nutrientes celestiais. E qual que é o nosso grande problema? Que nós queremos nutrir essa semente para que ela se torne uma planta com nutrientes terrenos. Não dá, mata. Eu fiz uma bobeira dessa. A plantinha tão querida e tão desejada, tão amada, buscada por tanto tempo. Fui trocar ela de vaso, botei um pouquinho de adubo a mais ali, matei ela. Deu uma tristeza tão grande. Eu achando que estava fazendo o bem para a plantinha, matei a plantinha. Então, foi plantada em nós uma divina semente. Ela só desenvolve com nutrientes celestiais. Bom, tendo por base isso, eu vou, então, iniciar esse assunto aqui, hoje. Quero falar com os irmãos sobre a cruz, que é a base da nossa salvação e do nosso crescimento. Pegue a palavra cruz, que é o seguinte: quando a gente fala cruz, o que na nossa mente terrena? Quando a gente fala cruz, o que vem na cabeça da gente, né, Emily? Sofrimento, não é isso? Sofrimento, coroa de espinho, bofetada, martelo e prego. A gente só pensa nisso, não é isso? E é uma verdade, mas não é toda a verdade, nem a maior verdade. A maior verdade é vontade de Deus. Ele poderia não ter levado nenhuma bufetada. Poderia não ter botado a cruz na cabeça dele. O que eu falei? Nossa, amanhã ia ficar pesado, hein? Os irmãos verem o que minha esposa passa comigo. Troca os nomes tudo. Não precisava ter botado a coroa na cabeça dele. Os irmãos estão entendendo? O que era o mais importante ali na cruz? Fazer a vontade de Deus.
Mas nós, que sentimos tanto uma bofetada na cara, o que a gente acha? Jesus levou uma bofetada na cara. Nós lemos a figura com aquilo que mais nos impressiona. O que mais chama a atenção da gente naquela imagem da crucificação é aquilo que mais se identifica comigo. Então, se eu não aguento um tapa na cara, eu falo assim, ele levou um tapa na cara. Está entendendo? Irmão, tudo isso foi importante e mostra que o Senhor estava rendido. Mas o mais importante de todas as coisas, pelas quais ele suou sangue naquela noite, foi a vontade, conhecer a vontade do Pai. Seguir a vontade do Pai. Quando ele conheceu, ele falou, vamos embora. Vamos embora. Ele não ficou se escondendo. Quem é Jesus? Sou eu. Ele não ficou se escondendo. Ele queria conhecer a vontade do Pai para continuar no caminho de obediência. Então tá bom. Mateus, eu queria falar o seguinte aqui. Ô Rosa, coloca os versículos para mim. Ô Marisa, coloca os versículos para mim na tela. Mas eu quero fazer uma advertência, porque os irmãos que estão em casa, acompanhando, então fica mais fácil. Coloca o versículo na tela inteira. Não deixa a minha imagem aparecer, não. Bota só o versículo. Agora, para nós aqui é importante que a gente acompanhe com a Bíblia para anotar, para escrever alguma coisa. Tá bom? Mas, como eu vou falar rápido, os irmãos me ajudam aí. Mateus 10, 38, primeiro versículo 16. Olha em qual contexto que está essas palavras. Jesus chama seus discípulos e vai enviá-los para que pregue o Evangelho. Esse é o contexto. Versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Irmãos, esse é o contexto que você e eu, que nós vivemos aqui na terra. Ovelhas enviadas para o meio de lobos. Obrigado, Marcinho. Ovelhas para o meio de lobo. O que a ovelha faz contra o lobo? Nada. E o que o lobo faz com a ovelha? Caça para matar, não é isso? Nem é ver se é só para comer, não, é para matar mesmo. Jesus disse, eis que eu vos envio para o meio... Irmãos, participa comigo. Para o meio de lobos. Isso aí, dá exemplo. Sede, portanto, o quê? Prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Vocês estão sendo enviados para o meio dos lobos. Então, como é que vocês vão andar nesse mundo? Prudente como a serpente e simples como a pomba. Irmão, dois negócios diferentes, mas é o que nós precisamos para viver agora nessa terra. O crente não pode andar de qualquer jeito. Ele foi enviado para o meio de lobo. O mundo é hostil ao Evangelho. Primeiro ele foi com Jesus. Aí Jesus falou para nós assim, vocês têm que ser espertos para andar no meio dessa turma. Agora vamos para o versículo 32. Mesmo capítulo 10. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Olha aqui. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Entendeu? Se nós somos fiel a Ele, Ele permanece fiel a nós. 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada.
pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a cruz, a sua cruz, e vir após mim, não é digno de mim. Tudo isso que ele falou, não vim trazer paz à terra, mas vim trazer divisão entre o pai e o filho, entre o esposo e esposa. Tudo isso que ele está dizendo aqui é em relação à cruz. Não é que nós temos que ser mau exemplo de filho, de pai, de mãe, de irmão, de sogro, de genro, nada disso. Ele não está falando de ninguém ser mau exemplo aqui, não. Ele está falando relativo, né? A amar a Deus sobre todas as coisas e fazer a vontade de Deus. Vou continuar o versículo. Então, 38. E quem não toma a sua cruz, traduz cruz por vontade de Deus. E quem não ama, quem não toma a sua cruz, e quem não toma a vontade de Deus, e vem após mim, não é digno de mim. Então você entende aqui que quando ele diz da inimizade entre todos esses contextos que ele colocou nos versículos anteriores, é relativo à vontade de Deus. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Não é que o irmão, a irmã, genro, sogro, filha, não é que eles são cruz. Eles não são cruz. São situações pelas quais nós vamos precisar de obedecer a Deus para andar no meio delas. Nós não temos que entender errado as coisas. O que é a cruz? Jesus foi informado por Deus que ele precisava morrer na cruz, se entregar por nós, o justo pelos pecadores. Mas tem um problema. Jesus é puro e santo, assim como o Pai é puro e santo. Portanto, a comunhão entre o Pai e o Filho, ininterrupta, nunca foi rompida. Acontece que, conforme Isaías, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, Deus não pode vir e ter comunhão comigo se eu estou em pecado. Imagina, então, que Jesus vai assumir o pecado da humanidade. Como é que fica, então, a comunhão entre Deus e Jesus? Como é que fica? Eu já joguei as pedras tudo na mesa. Interrompida, não tem. Você está entendendo, então, por que Jesus agora está no Getsemane, suando a ponto de suar gota de sangue ali? Por quê? Ele quer saber, realmente, Pai, é para eu ir para a cruz? Porque se eu for para a cruz, a nossa comunhão vai ser interrompida. Acabou. É isso? Ele ora 3 vezes. É. Então ele falou, eu vou. Entendeu, irmãos? A cruz é algo que ele pode aceitar ou não. Jesus podia falar, não vou para a cruz. A cruz é algo que você pode escolher.
aceito ou não aceito. Entendeu? A cruz não é sofrimento. Não, a cruz não é sofrimento. A cruz é aceitar de bom coração a vontade de Deus e obedecer. Então, se a pessoa quer brigar com você, mas você não quer brigar com ela, deixa ela brigar sozinha, você fica em paz. Você não precisa partir para a guerra, eu não preciso. A cruz é uma escolha. É uma escolha, você pode fazer escolha. Se não pode fazer escolha, não é cruz. Porque qual é o objetivo da cruz? Que a gente seja obediente a Deus. Que a gente obedeça a Deus. Esse é o objetivo da cruz. É que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa. Agora o versículo seguinte, 39. Primeiro ele falou, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, quem não toma a vontade de Deus e anda comigo, não é digno de mim. É isso que ele está falando. Versículo 39. Presta atenção. O resultado do bagaço. Olha o que sobrou. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem acha a sua vida. A palavra vida aqui, para que a gente entenda, que você tem 3 palavras que podem ser usadas para falar vida, mas cada um tem um seu significado. Um é zoe, que é a vida de Deus, outro é bios, que é a vida natural, e a outra é psique, que fala da vida da alma. Aqui, a palavra utilizada é psique, vida da alma. Quem acha a sua vida da alma, perdê-la-á. Perdê-la aonde? Ele está falando, lembra que Jesus está sempre falando no padrão céu e terra. Ele está falando no padrão céu. Os homens estão entendendo no padrão terra, mas ele está falando no padrão santo, puro, celestial. Então o que ele está dizendo aqui? Quem acha a sua psique, quem ganha a sua vida da alma, aqui nesse mundo, quem faz a sua vontade aqui nesse mundo, não tem como ele conquistar o céu. Porque o padrão é diferente. Então, se você, se nós ganharmos, se deixarmos a nossa alma aqui nessa terra à vontade, é como que se nós estivéssemos nutrindo aquela sementinha inicial com nutrientes da terra. Ela não vai crescer, ela vai morrer. Então, quem acha a vida da alma aqui nessa terra, perde lá. E quem, todavia, perde a psique, a vida da alma, nessa terra, quem nega a sua vontade para seguir a vontade de Deus nessa terra, ele vai encontrá-la no céu. Vocês estão entendendo? O Senhor está dizendo que Ele plantou em nós a sua vida, e a sua vida é celestial. E a vida celestial dele não convive com essa vida da terra pecaminosa. Então ele está dizendo, agora que vocês são servos de Deus, agora que foi plantada em vocês a vida de Deus, vocês têm que andar como celestiais. Então, negue a sua vida da alma aqui nessa terra agora. É a oportunidade. Deixa cumprir a vontade de Deus. Por isso que Paulo vai falar, fazei morrer a vossa natureza carnal, é isso. Entendeu? Vou passar para o outro texto. Lucas 14, 26 a 35. Nós estamos dentro do mesmo assunto aqui. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe,
e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs. E olha aqui ele acrescenta. E ainda a sua própria vida. Entendeu? Aqui não é só nas relações com as pessoas, é ele com ele. Entendeu? Porque quando é com os outros, a gente fala, fulano é minha cruz. E quando você é com você, quem que é a cruz de quem? Entendeu? E ainda sua própria vida. O que ele diz? Não pode ser meu discípulo. Quem não aborrece tudo isso, inclusive sua própria vida, por amor ao Senhor, ele diz, não pode ser meu discípulo. Irmão, isso é muito sério. Não pode. Não é mais ou menos. Não é quase grávida. Não pode. E qualquer, versículo 27, que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode. Aí ele vai então agora discorrer, né? De novo. Pois qual de vós, irmãos, esse versículo é tremendo, esses versículos aqui. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, lembra que o que foi que ele falou por final aqui? Quem não fizer a vontade de Deus, não pode ser filho de Deus. A palavra é dura. Quem não quiser fazer a vontade de Deus, não pode ser filho de Deus. Agora, ele vai dar 2 exemplos. Então, preste atenção nos exemplos. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Quem é de vós aí que vai fazer alguma coisa e não calcula primeiro se tem os recursos para construir aquilo? Ou, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombe dele. Olha lá, começou e não conseguiu. Não terminou. Insensato, é louco. Deixou aí para apodrecer, para cair. Dizendo, este homem começou a construir, não pôde acabar. Outro exemplo. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, se ele falar, opa, meus 10.000 homens não aguentam aquela guerra não. Então o que esse cara vai fazer? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Vamos fazer paz. Eu não vou brigar com você não, você é um cara muito legal, né? Te dou um dinheirinho aí por fora aí. Você volta para sua casa, para não ter guerra, porque senão acaba o reino dele. Aí ele diz, ele retoma aquele texto. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ô Ellen, fica tranquila, irmã. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Entendeu? Ele diz que quem não toma a cruz não pode ser discípulo de Jesus. Não foi isso que ele falou? Ele diz, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar à vida da alma. Fazer morrer a vida da alma. Isso é renunciar que ele está dizendo. Não pode ser meu discípulo. Agora ele vai falar outra coisa para os irmãos verem como a coisa é séria.
O sal é certamente muito bom. Caso, porém, se torne insípido, sem sabor, como restaurar-lhe o sabor? Não tem mais. Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos, ouça. Viu que a advertência é muito séria? O chamado para ser discípulo de Jesus implica em renunciar à vida terrena. Não dá para conquistar o céu e a terra. Não dá. Ou conquista a terra e perde o céu, ou perde a terra e conquista o céu. Tem que renunciar, ou um ou outro. Nós queremos levar a vida cristã de qualquer jeito. Jesus falou que não pode, não dá, não é possível. O sal o sal do Mar Morto, ele tem umas características diferentes. E eles têm, parece que é acho que é um cloreto, 2 cloretos parece, que quando ele perde isso aí com a umidade, ele perde o sabor do sal e fica amargo. Ele fica amargo. Ele não serve mais para salgar. Ele perde a função dele de salgar. E Jesus falou que nós somos o quê? Sal da terra. Mas se nós somos sal da terra e não prestamos mais para ser sal, somos amargos, ele fala que o que vai fazer com esse sal? Virou um problema. Virou um problema. Não pode usar para nada. Virou lixo. E nem um lixo que é ele, porque ele estraga tudo, avacalhou tudo. Por isso que ele bota no final, quem tem ouvidos, ouça. Se você quer ser crente do seu jeito, perdeu. É isso que ele está chamando a nossa atenção. Se você quer ser crente quando dá, para ele não dá. Se você quer ser crente de qualquer jeito, ele está dizendo, para mim não serve. Ou entra debaixo do jugo e aprende com ele a ser manso e humilde, ou então não tem jeito. Não vai entrar no jugo. Vai ficar rebelde. Irmão, você está vendo a seriedade dessas palavras? Você está vendo o que implica o nosso chamado para ser discípulo de Jesus? Não é para ser... O crente tem que ser diferencial. O crente não pode ser igual a qualquer um nessa terra. Não se trata de ter um local de reunião para vir e ter uma Bíblia debaixo do braço, sabe, camisa fé. Não, irmão, é mais do que isso. Muito mais do que isso. Lembrei da música, é a vida que nasce da morte. Então vamos seguir. Mateus 16, a partir do 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos. Ninguém esperava disso. Mas sofrer dos sacerdotes. Mateus 16, 21. Dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Jesus contou tudo para todo mundo, não deixou ninguém enganado. Pedro, apóstolo Pedro, chamando-o à parte, falou assim para Jesus, cuidado, suas palavras têm poder. Claro que não, irmão. Tem gente que acredita nisso. Você falou que vai morrer, cuidado, ó, tem gente escutando aí, bate na pedra aí, ó, senão vai pegar mesmo. Não, irmão. Ele falou que ele veio para aquilo. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Tem compaixão de ti, Senhor.
Há poder em suas palavras. Fala isso não. Você é doido. Morrer na cruz? Nós estamos aqui querendo governar e o senhor está querendo morrer? Que negócio é esse? Isso de modo algum te acontecerá. Irmãos, que conselho é esse de Pedro? Ele é celestial ou ele é um conselho terreno? Por que ele é terreno? Porque a vontade de Deus é que ele vá para a cruz. Então, tudo que interfere na vontade de Deus é inimigo da cruz de Cristo. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás. Imagina, irmão. Eu vou, falar para o Daniel: ô Daniel, faz isso não, porque esse trem aí não é bem certo. Vai para lá, Satanás. Não converse mais com esse irmão. Fui querer ajudar ele, falar com ele que ele estava indo morrer na cruz. Ele fala que eu sou Satanás. Não quero mais conversa, vou embora. Nós faríamos isso. Não quero mais, ainda ia difamar o irmão para todo mundo. Tu és para mim pedra de tropeço. Por quê? Por que é pedra de tropeço? Porque não cogita das coisas de Deus. Porque ir para a cruz é coisa de Deus. E sim dos homens da terra. Não foge da cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos. Aproveitou o momento e trouxe o ensino. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, renuncie à sua vida. Tome a sua cruz, a vontade de Deus, e me segue. E vamos andar junto. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, sua psique, quem quiser salvar a sua vida da alma, quem achar que vale muita coisa nessa terra, vai perder no céu. E quem perder a vida por mim, por minha causa, achá-la. Mais uma vez, ele usa as mesmas palavras. Repete já aqui pela segunda vez. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Imagina um homem muito poderoso, um homem muito rico, um homem que todo mundo balança a cabeça com ele assim, ó. Sim, concorda com ele em tudo, porque ele é muito poderoso. Se esse homem morre sem Cristo, que ele aproveitou todo esse poder e riqueza nessa terra? Ele vai chegar lá em cima, na presença de Deus. Irmão, não tendo o que falar, vai para o inferno. Porque ele não quis a Cristo. Ele rejeitou a Cristo. Ele quis antes ganhar a terra, ganhar o mundo. Ele perdeu o céu. É isso que Jesus está dizendo. Que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele está dizendo, não vale a pena. Ou o que dará o homem em troca da sua alma? O que o homem dará em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O momento de recebermos alguma coisa não é aqui, é lá. Mas para que isso aconteça, tem que primeiro ocorrer a renúncia nossa, de nós mesmos, aqui na terra. Aí vai ter paz, aí vai ter seguir a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas enquanto a gente não quiser tomar a vontade de Deus, o céu continua longe para nós. Passou a ser um problema. Quem é o problema? É o céu? É quem pagou a entrada ou é quem não quer entrar? O segredo é render. Quer ver um negócio? Presta atenção. Na Bíblia, você não vê nenhum homem de Deus, cheio do Espírito Santo e bravo.
Não cabe no mesmo homem as duas coisas. A mansidão é o resultado de uma vida entregue a Deus. Ele não precisa ficar falando, ó, está tudo na mão de Deus. Deus tem uma conta. Não, ele é. Ele está descansado. O fardo é leve. O fardo é leve. Quem conhece o Pai que tem, não carrega fardo. Não carrega fardo nesse mundo. Porque Ele veio para tomar o nosso fardo. Então, quem é filho dele, Ele diz que o fardo é leve. Troca de fardo. Vou passar para outro texto. Marcos 10, 21. E Jesus, aqui é aquele jovem com Jesus. Tá? Presta atenção aqui. E Jesus, ele diz, tudo eu tenho feito isso desde a minha mocidade. E Jesus, fitando-o, olhando para ele intimamente, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. A questão aqui não era o dinheiro, é que ele estava preso no dinheiro. Jesus olhou para ele, você ainda está preso. O seu amor às coisas que você tem está te impedindo de reinar. Renuncia. Entendeu? A questão aqui não é o dinheiro. Era ele preso ao dinheiro. Jesus falou, renuncia também o dinheiro. Já renunciou quase tudo. Renuncia o dinheiro agora. O poder. E vem, segue-me. É uma vida de renúncia a vida do céu. Tanto é que quem é o maior exemplo na terra dos homens, nascido de mulher? Hein? João Batista. Quem quer ser igual a João Batista? Ninguém. Falar como João Batista, ver o céu aberto, todo mundo quer. Mas viver igual a João Batista, não, dá não. Vai perder a cabeça. Ninguém quer. 1 Coríntios 1, 17, textos que nós temos estudado aos sábados. Quero repassar com os irmãos rapidamente, para que a gente compreenda algumas coisas. 1,17 diz assim, Paulo dizendo nessa carta, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra. Vou explicar primeiro. Aqui ele vai falar palavra e palavra. Em determinado momento ele está falando palavra de sabedoria terrena. No outro momento a palavra significa sabedoria celestial. Exemplo. Salomão foi o homem mais sábio dessa terra. Não teve ninguém mais sábio que Salomão. Ninguém mais compreendeu a terra do que Salomão. E no final o que é que ele diz? Tudo é vaidade. Mas ele está falando aqui da sabedoria celestial, aquela que é pura e santa. Essa sabedoria, quem foi o homem mais sábio nessa terra? Daniel. Deus revelou o céu para Daniel. Então, por isso que Daniel é o mais sábio para cima, e Salomão o mais sábio para baixo. E você sabe o resultado dos dois. Que fim levou Salomão e que fim levou Daniel. Por que não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho? Não com sabedoria de palavras, sabedoria terrena. Mas, para quê? Para que não se anule a cruz de Cristo. Ou seja, a sabedoria deste mundo, ela entra em confronto com a cruz de Cristo e ela não aceita. O mundo rejeitou a Jesus.
vai rejeitar os seus. Certamente, claro, é isso que ele está dizendo, certamente, a palavra da cruz é loucura para esse mundo, é loucura para os que se perdem. Eles se perdem porque não querem amar a palavra da cruz. Então eles dizem, isso é loucura o cara renunciar a sua vida nessa terra. Isso é loucura. Então vai se perder. Mas para nós que somos salvos, o que é, irmão, a palavra da cruz? Poder de Deus, me tirou do inferno. Poder de Deus, glória a Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, a sabedoria terrena, e aniquilarei a inteligência dos instruídos desse mundo. Onde está o sábio em relação ao Evangelho? Ele não sabe nada, se perdeu. Onde está o escriba? Porque aqui em Coríntios você tem dois problemas na igreja muito sérios. Você tem os judeus que estão vindo para o Evangelho e tem os gentios que estão vindo para o Evangelho, cada um com uma cabeça. Onde está o sábio desse mundo, o grego? Onde está o escriba, o judeu? Cadê? Onde está? Se não se render, se não renunciar, não vai compreender o Evangelho. Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Não compreende a Deus. Você manda os caras falar de Deus, eles falam de parede. Visto como na sabedoria de Deus, essa sabedoria de Deus aqui é a celestial, é a de cima. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo, o terreno, não o conheceu por sua própria sabedoria. Logo, a sabedoria desse mundo não conhece a sabedoria de Deus. Por isso que para ser cristão, tem que renunciar, tem que ser humilde para poder querer. Senhor, me ensina. Fala para mim, senão eu não vou compreender. Está igual meu ouvido de vez em quando, assim, está todo mundo conversando. Eu falo, o que vocês estão falando? Eu não entendo. É porque eu estou ficando surdo. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, entendeu? Aquilo que é loucura para esse mundo, aquele que se rendeu foi salvo. 22. Porque tanto os judeus pedem sinal, porque os judeus, presta atenção, os judeus, para crer no Messias, ele falou, ele vai fazer alguns sinais. E eu quero ver os sinais para crer que você realmente é o Messias. Porque os judeus pedem sinais, como os gregos, o que os gregos querem? Sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, o quê? Crucificado. Escândalo para os judeus, por quê? Irmão, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Para um ele é escândalo, para outro ele é louco. Não dá para entender esse negócio desse. Esse homem que é o Messias de Deus, não dá. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Poder de Deus para um, sabedoria de Deus para outro. Loucura, o que era para um escândalo, ele diz que é poder de Deus. Para o que é sabedoria desse mundo, ele diz é sabedoria de Deus. Presta atenção. Escândalo, na Bíblia, a palavra que foi utilizada e traduzida para escândalo, ela é escadalon, que significa pedra de tropeço. Escândalo. O que impede, pedra de tropeço, pedra que te impede de caminhar, pedra de tropeço. Para o judeu, era inaceitável. Irmão, presta atenção. Eles esperavam o Messias, e esse Messias, para o judeu, era um rei poderoso que libertaria Israel da mão dos romanos. Um cara poderoso.
vem um homem condenado, vai para a cruz. Como que esse pode ser o meu Messias? Nunca que ele vai ser Messias. Ele morre na cruz, em lugar de maldição ainda. Não pode. Ele não pode de forma alguma ser o Messias. Cadê o sinal? Faz o sinal. Jesus tinha feito todos. Cadê o sinal? Desce da cruz, se tu és filho de Deus. Desce da cruz para que creiamos. Dá um sinal para nós. Não. A cruz era para o judeu o oposto do que ele esperava do Messias. Não posso crer que ele é o Messias. Esse aí não. O Messias é honroso. O Messias não é esse que morreu na cruz. Era um escândalo para o judeu falar que Jesus era o Messias. Era um escândalo. E para o grego, a palavra traduzida para loucura é Moriá. Moriá. Não é Moriá, Monte Moriá, não. Moriá. Tem um acentozinho no i aí. De onde vem moron, que significa idiota, tolo. Então, ele está dizendo que, o grego está dizendo o seguinte, que é tolo quem crê, é tolo quem crê que um Deus morreu. Porque para o grego, o Deus deles não morre. Os Zeus, os deuses do Olimpo, eles não morrem. Eles são eternos. Agora vem um cara que diz que é Deus e morre na cruz, humilhado, apanhando, tomando cacete de todo mundo. Isso é loucura, vocês são doidos. Como é que vou crer que você é Deus? Não posso. Paulo está pregando para esses dois povos. Escândalo para um, loucura para outro. A mensagem da cruz desafia tanto o judeu quanto o grego. Para quem crê, a cruz não é escândalo. Para quem crê, a cruz não é escândalo, nem loucura. Mas a cruz é a maior demonstração de amor e do poder de Deus. A cruz é o lugar. Por isso que o mundo não crê. 1 Coríntios 2, 2 em diante. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este o quê? Por quê? Um queria sabedoria, o outro queria aqueles negócios. Vim aqui só pregar Jesus e este crucificado. E foi em fraqueza e temor e grande tremor que eu me estive entre vós. Ixi. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Assim Paulo foi aos Coríntios. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, não a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos, olha que sabedoria que Paulo pregou para eles, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Outrora esse mistério, outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Ninguém conheceu a sabedoria de Deus. Ninguém. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Não conheceram. É impossível que alguém conheça a Deus com a mente da terra. Não tem como. Mas como está escrito, entenda o versículo,
Mas como está escrito, ele está dizendo antes que o mistério, versículo 7, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Agora vamos para o versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus preparou para aqueles que o amam, irmãos? Vamos lá. O que Deus preparou para aqueles que o amam? O que Deus preparou? Jesus. Salvação, Jesus. Ele é o mistério do versículo 7. Ele é um mistério que ninguém entendeu, que esteve oculto, que ninguém sabia o que era. Era Jesus. Era um mistério. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que ele preparou? O Filho dele, para morrer por nós na cruz. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus, e conta para nós. Estou com um problema aqui, que é o tempo. Tenho mais uns versículos aqui, mas eu vou parar. Depois, numa outra oportunidade, eu concluo. Senhor, nosso Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a compreender esse chamado celestial que o Senhor fez a cada um de nós, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a ter um coração que queira seguir a Ti, Senhor. Não nos deixe a gente perder todo esse tempo enganado, Senhor, e achando que estamos sendo fiéis a Ti, Senhor, e andando totalmente distante do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos para ver, Senhor, que o nosso chamado é celestial. Senhor, para ver que o Senhor tem algo que foi plantado em Cristo Jesus para nós, Senhor, e não nada nessa terra, Senhor. Senhor, esse caminho da renúncia, Senhor, cada um de nós, Senhor, na sua medida, ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Seja a força de cada um de nós naquilo que nós precisamos de Ti, Senhor. Te pedimos em nome de Senhor Jesus Cristo, Pai Santo. Amém.